Lição 3. 21 de julho de 2024. Ruth e Noemi. Entrelaçadas pelo amor. Introdução. Já fizemos uma visão panorâmica do livro de Ruth. Agora, vamos caminhar por seus capítulos e versículos, focados nos principais personagens da obra, Ruth, Noemi e Boaz. Nesta lição, estudaremos o relacionamento entre Noemi e Ruth, duas mulheres unidas por um amor profundo e uma intensa mutualidade. O caráter voluntário da doação pessoal de sogra e nora é um extraordinário exemplo de abnegação e amizade sincera. Primeiro tópico, a proposta de Noemi. Ponto 1. Uma crise em família. É importante considerar as circunstâncias da vida de Noemi para entender o valor e o significado de seus atos. Principal provedor da casa, seu marido Elimeleque, no hebraico, meu Deus é rei, havia morrido. Seus filhos Malom, doença, e Quilion, definhamento, casaram-se e tiveram morte prematura, deixando viúvas as moabitas Ruth, amizade, e Orfa, pescoço. Considerando a expressão que os nomes tinham na antiguidade, é bastante provável que Malom e Quilion não tivessem boas condições de saúde desde o nascimento. A vida de Noemi, agradável, tornou-se amarga, como ela mesma diria tempos depois, preferindo ser chamada de Mara, amargosa. Ruth 1, 20. Ponto 2. Tirando força da fraqueza. Todas as pessoas, inclusive as cristãs, estão sujeitas a dias maus. Eclesiastes 7, 14. A diferença é como cada uma se comporta em meio às tempestades da vida. Efésios 6, 13, Mateus 7, 24 ao 27. Noemi não escondeu seus sentimentos, mas também não os explorou, com autopiedade ou autocomiseração. Quando soube que Deus havia abençoado o seu povo, se levantou com suas noras para voltar a Belém. Ruth 1, 6 e 7. Ela teve uma atitude de liderança, mesmo em meio à tristeza e dor que sentia pela perda do marido e dos filhos. A distância entre os campos de Moabe e Belém era superior a 120 quilômetros. Idosa, Noemi soube tirar força da fraqueza subindo e descendo das montanhas, em tempos tão remotos. Hebreus 11, 34. Se tivesse se entregado aos seus sentimentos, jamais teria tomado uma decisão tão desafiadora. Os problemas da vida não podem nos paralisar. Provérbios 24, 10. Ponto 3. Sem manipulação emocional. Ruth e Orfa decidiram prontamente acompanhar a sogra. Mas tão logo começaram a viagem, Noemi decidiu liberá-las, para que voltassem à casa dos pais. Ruth 1, 7, 8 e 2, 11. Mesmo de avançada idade, Noemi pensou primeiro em suas noras e no futuro delas. De volta às suas origens, Ruth e Orfa poderiam casar novamente e constituírem família. Ruth 1, 8 ao 13. Noemi assumiu sua condição pessoal, sem apelar aos sentimentos das noras. Esse tipo de conduta é fundamental para a construção de relacionamentos saudáveis. A manipulação emocional é sutil e costuma se manifestar desde a infância. Provérbios 20, 11. O pecado não escolhe idade. Pessoas emocional e espiritualmente sadias não são manipuladoras. Segundo tópico, a convicção amorosa de Ruth. Ponto 1. Uma amizade provada e aprovada. Orfa amava Noemi, mas seu sentimento e força moral não eram tão fortes quanto os de Ruth. Quando a sogra disse pela segunda vez que voltassem para a casa dos pais, Orfa se convenceu de que isso era o melhor para ela. Chorando, abraçou Noemi e voltou para seu povo. Ruth, porém, se apegou a Noemi. Ruth 1, 14. A firmeza e o altruísmo de Noemi novamente se revelam. Ela insiste para que Ruth faça o mesmo que sua cunhada. Ruth 1, 15. A atitude de Noemi extraiu o que havia no mais íntimo de Ruth, uma convicção amorosa por sua sogra, além de uma declaração de fé no Deus de Israel. Lá onde quer que tu fores, irei eu e, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1, 16. As verdadeiras amizades resistem às mais intensas provas. Ponto 2. A amizade na adversidade. A convicção amorosa de Ruth é mesmo surpreendente. Salomão escreveu que o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Provérbios 17, 17. Ruth estava disposta a enfrentar toda e qualquer dificuldade ao lado da sogra viúva e idosa. As expressões, onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e, onde quer que morreres, morrerei eu, Ruth 1, 16 e 17, demonstravam o grau de companheirismo e comprometimento da jovem moabita. E isso não ficou somente em palavras, transformou-se em atitudes concretas por toda a vida.
Nesses dias de tanto individualismo, qual tem sido o nível de nossos relacionamentos? Ponto 3. Um amor prático. Chegando a Belém, Ruth não ficou parada, envolta em expectativas fantasiosas. Encarando a realidade, prontificou-se a um trabalho humilde e penoso, que era feito por pessoas pobres e necessitadas, ir às plantações e catar espigas que caíam e ficavam no chão durante a colheita, como instituído nos dias de Moisés. Ruth 2, Levítico 19, 9 e 10, 23, 22, Deuteronômio 24, 19. Na palavra de Deus, o princípio básico é: os ricos não podem reter para si toda a riqueza, devendo inclusive auxiliar os necessitados. Mateus 6, 19 ao 21, 1 Timóteo 6, 17 ao 19, Tiago 5, 1 ao 6, mas também não são obrigados a alimentar o ócio dos pobres, que devem ir ao campo e trabalhar duro para garantir o seu sustento, pois, exceto nos casos de incapacidade física ou mental, o mesmo princípio vige até hoje. Gênesis 3, 19, 2 Tessalonicenses 3, 10 ao 13. Ruth trabalhou, e muito, nos campos de Boaz. Seu esforço impressionou o chefe dos trabalhadores. No fim do dia, recolhia tudo e levava para a sogra. Ruth 2, 7, 17 e 18. Ruth não apenas dizia amar, ela praticava o amor. 1 João 3, 18. Terceiro tópico, a convicção da mulher: o teu Deus é o meu Deus. Ponto 1. Uma fé fervorosa. Ruth é um exemplo de fé fervorosa. Sua declaração convicta perante Noemi: o teu Deus é o meu Deus, demonstra sua profunda devoção ao Deus de Israel, sob cujas asas decidiu se abrigar. Ruth 2, 12. Seu fervor é demonstrado em suas atitudes. Ruth renunciou ao modelo de vida frívolo dos moabitas, e não seguiu caminhos fáceis entre os belemitas. Ruth 3, 10. Manteve uma vida austera e disciplinada e, assim, alcançou uma excelente reputação. Toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth 3, 11. Ponto 2. Uma fé que inspira. A fé de Ruth foi inspirada na vida e crença de sua sogra. Ao referir-se ao Deus de Noemi, dava testemunho de sua fé. Em todos os tempos, as mulheres mais velhas têm a missão de resistir aos ventos da superficialidade espiritual, sendo piedosas, dedicadas a Deus e à família, a despeito das pressões da sociedade mundana. Somente assim poderão inspirar e ensinar as mais novas. Tito 2, 3 ao 5. Ponto 3. Sensibilidade sob liderança. As Escrituras evidenciam a profunda sensibilidade espiritual da mulher. Um exemplo disso é o fato de terem sido as primeiras a testemunhar e crer na ressurreição de Jesus. Lucas 24, 1 ao 10, João 20, 11 ao 18. É de grande valor quando esse extraordinário potencial feminino é reconhecido e floresce sob uma liderança séria, que orienta o trabalho da mulher, evitando que ela seja explorada em sua fé. Filipenses 4, 3, Romanos 16, 12, Marcos 12, 38 ao 40, 2 Timóteo 3, 6 e 7. Conclusão. O relacionamento de Noemi e Ruth nos ensina quão precioso para Deus é o amor altruísta. Ao pensarem uma na outra e se dedicarem ao cuidado mútuo, ambas foram alcançadas pelo favor divino. Ruth 4, 13 ao 17. Em um mundo tão narcisista, o Senhor espera que nos doemos mais uns aos outros. A família é o primeiro ambiente no qual o amor deve ser praticado. 1 Timóteo 5, 8. O segundo, nossa igreja local.